essa história conhecida dos magos do Oriente. Algumas pessoas dizem os 3 reis magos. A Bíblia não diz que era 3, nem diz que eram reis, mas diz que eram magos. Então eu convido você aí para o capítulo 2 do livro de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Bem, eu disse para vocês que eu ia falar sobre os magos do Oriente. Bem, esse é o título que você tem aí na sua Bíblia, em cima do capítulo 2. Mas o nosso assunto de hoje é esse aqui: pessoas sábias ainda procuram Jesus. Esse mesmo, pessoas sábias ainda procuram Jesus. A forma como Mateus ele conta essa história, até com muita simplicidade, fácil de lembrar, é que os magos estavam lá no Oriente, lá na terra deles, e de alguma forma uma estrela diferente brilhou no céu, e foi-lhes revelado que o rei dos judeus havia nascido. Mas não somente isso, eles vieram mesmo para adorá-lo, porque eles descobriram por essa revelação que era Jesus, o Filho de Deus. Então eles saíram do Oriente, caminharam uma longa distância, vieram até Jerusalém, porque apesar da estrela dizer e apontar que era o rei dos judeus, não dizia exatamente onde Jesus havia nascido. Então, como era o rei dos judeus, como perguntam os magos no versículo 2, um rei tem que estar no palácio. Então eles foram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, perguntaram de porta adentro: onde é nascido o rei dos judeus? Mas ninguém sabia. Até que os estudiosos da Bíblia, que moravam em Jerusalém, os sábios também ali de Jerusalém, eles informaram: olha, o profeta Miqueias diz que o ungido, o guia de Israel, vai nascer em Belém, e tu, Belém Efrata. Então, pela palavra de Deus, foi-lhes revelado que era Belém. Partiram para Belém. Chegando em Belém, eles encontraram Jesus e o adoraram. E ainda derramaram sobre Jesus todos os seus tesouros. Ou seja, eles procuraram Jesus. Esses magos procuraram Jesus até encontrá-lo. É claro que teve revelação especial, como nós também temos essa revelação, mas o fato é que quando lhes foi revelado, eles sabiamente, eles buscaram a Jesus. O que nós queremos ensinar sobre essa passagem do Natal? O Natal fala o quê? De adorar a Deus, tá?
que veio até nós nascido numa manjedoura. É disso que fala o Natal. O primeiro Natal revela isso. Essa é a visão de Mateus, um pouco diferente de Lucas, porque Mateus vê Jesus como rei e Lucas vê Jesus como filho do homem. Mas aqui, mesmo sendo rei, ele está dentro da manjedoura. Então, no capítulo 2, você pode ver, o primeiro Natal revela que alguns homens sábios, esses que vieram do Oriente, vieram para adorá-lo. Então, o Natal nos ensina isso, que corações, ainda hoje, corações sábios o buscarão. Vão procurar e vão encontrar. O Natal ensina isso para nós. Ensina que os corações sábios, eles vão encontrar Jesus. Agora, irmãos, uma pergunta a gente tem que fazer quando lê aqui no capítulo 2 e no versículo 1. Que tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos, eu não sei como é que está na sua tradução, eu também gostaria de ler outra coisa aqui, mas aqui está escrito magos. Eu não digo que eu gostaria de ler outra coisa, porque eu não confio na palavra de Deus. É só a forma como as pessoas veem os magos. Parece que Deus está falando aqui que alguns mágicos, eles estavam lá no Oriente e viram a estrela brilhar e tal. Não é isso que está acontecendo. Ninguém imagine que são mágicos, tipo Merlin, tá? O Merlin lá, daquela varinha, um vestido de azul, cheio de estrelinha no vestido dele, que pega aquela varinha e quando ele faz assim com a varinha, faz um pirlim-pim-pim lá, as coisas acontecem. Não, jamais imagine uma coisa dessa. A Bíblia se explica sempre pela Bíblia. A Bíblia não se explica nem pela minha cabeça e nem pela sua e nem pela opinião de ninguém. E a palavra de Deus nos ensina o que são os magos. E nós aprendemos quem são os magos, sabe onde? No livro de Daniel. É lá que nós aprendemos quem são os magos. O livro de Daniel faz diferença de magos, encantadores, adivinhadores, astrólogos. Ele faz essa diferença. A Bíblia diz que os magos, como eles são chamados lá no livro de Daniel, são pessoas instruídas, doutas em ciência, entendidos no conhecimento. Na verdade, nós estamos falando de sábios, pessoas sábias. E eu digo para você que a Bíblia sempre elogiou os sábios. Você olha o livro de Provérbios e ainda fala de uns sábios que tem ali, que nós nem conhecemos, mas a Bíblia menciona o Etan, por exemplo. Agora ele era um sábio, por isso ele foi lembrado na palavra de Deus. O rei Lamuel, que nós pouco conhecemos, mas a palavra de Deus diz que ele é um sábio que falou algumas coisas que a mãe dele ensinou para ele. Então os magos são pessoas sábias. Só para que não fique dúvida nenhuma, o profeta Daniel, ele foi chamado o mestre dos magos. Que eu saiba, ele nunca fez uma mágica. Que eu saiba, ele não era um astrólogo. Que eu saiba, ele não era um encantador. Mas eu sei de uma coisa, que Deus deu uma sabedoria tremenda para ele. Então magos, quando você lê magos, eu digo que a minha suspeita é o que as pessoas pensam de magos, mas o que a Bíblia diz de magos me anima, porque a palavra de Deus usa essa palavra magos para definir o profeta Daniel, que era um homem muito sábio e muito querido por Deus. Então, irmãos, definido isso, olha só, os magos recebem uma revelação. E não é uma revelação qualquer, eles recebem uma revelação especial sobre a vinda de Jesus. Se você olhar no versículo 2, eles chegam perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por quê? Porque vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Isso é uma forma excepcional. Isso é uma coisa diferente do que nós imaginamos. Você está lá, você é um sábio do Oriente, seja da Babilônia, seja da Pérsia, é lá do Oriente. E de repente você vê uma estrela diferente de todas as estrelas. Ora, às vezes nós conhecemos as estrelas. Eu acredito que uma pessoa da minha idade tem que saber onde é que estão as Três Marias, quando as Três Marias aparecem lá em cima. Então nós sabemos, essa é as Três Marias, essa aqui é a estrela d'alva. Eu sei, eu acho que alguém aqui da minha idade
com 51 anos deve saber também. Agora, essa estrela que brilhou era muito diferente. Essa estrela não era as Três Marias, também não era a estrela d'alva. Essa estrela era uma estrela tão diferente, que era o aviso de Deus. Eles entenderam que aquilo ali era o aviso de Deus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Então, eles entenderam por aquela estrela, porque Deus tocou no coração deles, e eles entenderam que o Filho de Deus havia nascido. Irmãos, uma estrela é uma criação de Deus, sabemos disso, mas é bem menos do que receberam aqueles pastores. Por isso eu admiro esses magos. Talvez se os pastores tivessem visto a estrela não entenderiam, mas esses sábios entenderam. Para os pastores, homens simples, foi preciso que os anjos aparecessem lá no céu. Foi preciso que um anjo aparecesse anunciado aquela palavra, aquela frase linda: olha, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E definiu, vocês vão encontrar ele enroladinho numa manjedoura. Foi bem explicadinho. Mas eles viram aquela luz, eles ouviram aquele cântico. Era bem direta a notícia. Uma estrela é bem menos do que uma miríade de anjos anunciando que Jesus havia nascido. Então, aquele pequeno conhecimento, e por isso admiro esses sábios, um pequeno conhecimento foi suficiente para despertá-los, para levá-los até a pessoa de Jesus. E eles não mediram esforços, dá 1.200 quilômetros de distância. E quando eles chegam aqui no versículo 2, tem Bíblia que diz, dizendo, aqui na minha Bíblia está, e perguntaram. Agora, irmãos, isso no original é um particípio, é uma voz que não se cala. As cidades, elas tinham assim as suas portas, e eram grandes portas. As pessoas chegavam na porta da cidade, como os magos chegaram, e eles estão perguntando. Mas como eu disse, é um particípio que diz que eles não paravam de perguntar. É como se uma pessoa estivesse ali no meio da rua e ficasse perguntando para todo mundo que passasse: onde nasceu o Rei dos Judeus? Onde nasceu o Rei dos Judeus? Eles não paravam, eles buscavam ansiosamente saber o lugar exato onde Jesus havia nascido. Agora, isso foi uma revelação muito pequena, apesar de gloriosa, comparado com os pastores. E eu pergunto, o que nós fazemos com a revelação que nós recebemos de Deus? Bem, eu não vi nenhuma estrela, é verdade. Os anjos não apareceram no céu para falar para mim nada disso. Mas, irmãos, hoje nós temos 66 livros, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma mídia pesada. Olha, você tem no seu celular aí uma Bíblia, você tem na sua casa uma Bíblia, você tem igrejas e igrejas sem fim, pregando sobre Jesus. Então não é por falta de uma informação, não é por falta de um sinal não, tá? Olha, o que nós fazemos com a informação que nós recebemos sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo. De tanta informação que nós temos sobre Jesus. Agora veja a diferença. A mesma revelação que despertou os magos, que despertou uns, o que acontece com os outros causou repúdio em outros. A mesma notícia. Olha o que os magos perguntam no versículo 2. Onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Por quê? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, a estrela os alegrou e levou eles até Jerusalém. Mas quando eles falam dessa estrela, quando eles falam deste nascimento, no versículo 3, você pode ler comigo: o rei Herodes, quando ouviu isso, se perturbou, e com ele toda Jerusalém. É claro, perguntando tanto quanto eles estavam, a notícia ia chegar no palácio. E chegou no palácio de Herodes. Agora, irmãos, fazia 40 anos que Herodes era rei em Jerusalém. Fazia 40 anos que ele era rei dos judeus.
E agora me aparece aqueles parentes do Merlin lá, aparece aqueles magos do Oriente perguntando onde que é nascido o rei dos judeus. Para piorar a situação do Herodes, eles dizem assim: nós vimos a sua estrela. Agora isso assusta muito o Herodes, quando fala de estrela, já vai pensar e lembrar a estrela de Davi. Eu sei que você também sabe o que é uma estrela de Davi. Não tem como esse homem não se incomodar, não tem como ele não se sentir ameaçado com tamanha revelação. Ora, irmãos, aquilo o assustou, e o rei estava assustado, e quando o rei está assustado, as pessoas que moram onde o rei mora também estão assustados. Se o papai e a mamãe está ruim, está chateado, então a casa inteira está ruim, está chateado. Se alguma coisa não está bem lá em cima, lá embaixo também não estará bem. O Herodes está preocupado, toda Jerusalém está preocupada. O versículo 3 diz que ele se perturbou. Bem, essa frase significa que ele tinha um problema que o incomodava. E qual é o problema? Ele também, meus irmãos, como todos os outros, ele tem que tomar uma decisão. Reparem no que disseram os magos no versículo 2. Vimos a sua estrela no Oriente, e nós viemos para adorá-lo. Essa é a decisão. E Herodes sabia dessa decisão, e ele está perturbado. Vieram adorar o rei, nunca vieram me adorar. Ele está triste porque ele não veio para ser adorado, mas tinha um rei onde ele estava que seria adorado. É ciúmes, é descrença. Ele, Herodes, também deveria adorar Jesus. E as pessoas da cidade, os moradores de Jerusalém. Herodes era idumeu, nem judeu era, mas aqueles que moravam em Jerusalém eram judeus. Eles, com as profecias do Velho Testamento, também esperavam o Messias e Jesus, mas a Bíblia diz que eles se perturbaram e também não adoraram. Ou seja, quando nós temos esse conhecimento, quando Deus chega com a informação sobre Jesus na nossa vida, nós temos que tomar uma decisão: adorá-lo ou não adorá-lo, crer ou não crer no Senhor Jesus Cristo. E por essa decisão todas as pessoas vão ter que passar. Eu passei, você passou, ou você estará passando. Você que está ouvindo a palavra de Deus hoje e nunca teve a decisão feita por Jesus, você está no mesmo dilema que Herodes e os moradores de Jerusalém. Ou você vai se sentir incomodado no sentido de perturbado para rejeição, ou você vai se sentir alegre, tocado pelo Espírito Santo, com a mesma alegria dos magos, e vai dizer: eu vim para adorá-lo, porque essa é a decisão. Então, irmãos, o coração sábio não é aquele que conhece. Veja como é importante essa frase. O coração sábio não é o que conhece, mas o que busca Jesus. Esse é o coração sábio. Aqui no capítulo 2, versículo 4, diz que Herodes congregou todos os príncipes dos sacerdotes, ou os principais, os mais importantes sacerdotes, e os escribas do povo, e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia. Temos uma boa notícia aqui para nós. Os magos vieram lá do Oriente, os sábios vieram do Oriente de longe. Mas em Jerusalém também tinha lá os seus magos. Jerusalém também tinha os seus sábios. E a sabedoria deles aqui, meus irmãos, é de fato um conhecimento da palavra de Deus. Aqui nós temos sacerdotes, nós temos escribas, nós temos doutores da lei. Eram, meus irmãos, aquelas pessoas que conheciam tudo da palavra de Deus. Ah, eles não viram a estrela. Não viram a estrela. Eu também não vi. Você também não viu. Eles não viram a estrela. Eles não viram a estrela, não precisava ver estrela. Quando tem Bíblia, não precisa ver estrela nenhuma. Quando tem Bíblia, não precisa ver anjo nenhum. Nós já temos a palavra de Deus. Então, eles não viram a estrela, mas eles sabiam tudo da palavra de Deus.
Se fosse pensar conhecimento por conhecimento, o conhecimento dos sábios, o conhecimento dos magos, né? E o conhecimento dos sacerdotes e dos escribas, eu afirmo para você que o conhecimento dos escribas, o conhecimento dos sacerdotes era infinitamente maior do que o dos magos que vieram do Oriente. Sabe por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Mas eu quero que você repare nessa frase: o coração sábio não é aquele que conhece, mas é aquele que busca. Quando os sábios do Oriente trombaram com os sábios de Jerusalém, eles perguntaram onde é nascido o rei dos judeus, e a resposta estava na ponta da língua: em Belém. Em Belém. E tu, Belém Efrata. Eles tinham a resposta. Eles sabiam mais do que os magos. Tinha que juntar essas duas informações, não é verdade? Mas estes religiosos, eles não tinham coração sábio, não tinham, né? Eles sabiam onde Jesus estava, sabiam, mas eles não quiseram ir até lá adorá-lo. Os sábios do Oriente viajaram mais de 1000 quilômetros. Dava para ir daqui em Brasília e de Brasília para Goiânia, andando a pé, atrás do nascido rei dos judeus, o Messias, o Salvador, Cristo, o Senhor. Eles vieram adorá-lo. E eu digo que a distância que estavam os escribas, os sacerdotes do nosso Senhor Jesus Cristo, não era mais do que 8 quilômetros, 70 quarteirões, mais ou menos daqui lá na Universidade de Marília, lá na Unimar, na Univem, era muito pequeno, dá para ir andando. E o pessoal antigo gostava de andar, andava sempre. Então, irmãos, eles não foram porque eles não quiseram ir. Então, eu volto a dizer aqui: o coração sábio não é aquele que conhece, mas é aquele que o busca. Vai se repetir de novo essa frase. Olha lá: o coração sábio não é aquele que conhece, é aquele que o busca. Aí o profeta Jeremias, ele nos ensina uma coisa muito importante. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem, nós vamos encontrá-lo. Quando? Quando vocês me buscar de todo o coração. Então eu espero que tenha corações sábios aqui hoje, e que o busquem de todo o coração. Me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Agora, voltando a falar desses sacerdotes e desses escribas, tem uma pergunta aí, não é? Você já reparou que não tem nem sacerdote e nem escriba nos presépios? Já pararam para pensar sobre isso? Estava dizendo lá em Júlio Mesquita ontem que uma vez eu fiz um presépio lá em Galha. Aí, pastor, o senhor não devia ter feito uma coisa? Eu já fiz, né? Fiz um presépio lá, coloquei uma lampadinha virado lá para o menino Jesus, né? Coloquei lá uma mulherzinha, um hominho para dizer que é a Maria, que é o José. Coloquei lá um boizinho, coloquei lá umas outras coisinhas, coloquei lá os magos, tá? Que a gente fala 3 reis magos, então coloca 3, já que o povo conhece como 3, né? Coloca eles lá, e do outro lado os pastores, de um lado os magos, do outro os pastores. Não é assim presépio? Você conhece os elementos do presépio? Sabe o que é presépio? Presépio quer dizer manjedoura. Presépio quer dizer curral, estábulo. Então, é uma foto do estábulo. Qual foto? A foto de quem estava quando Jesus nasceu. Isso é presépio. Aí, os romanistas conhecem mais do que nós sobre o presépio. Aquela foto tirada na hora. Quem estava lá? Os magos estavam lá. Os pastores estavam lá. A mimosa, a vaca mimosa estava lá. Maria e José estavam lá. Mas você nunca vê num presépio nenhum sacerdote e nenhum escriba. Sabe por quê? Porque eles não estavam lá. Eles não foram lá.
E por isso que eles não aparecem no presépio, né? Eles não estavam. Então, irmãos, eu creio que o presépio é uma prévia, né, do que vai acontecer no céu, de quem estará e de quem não estará. Aqui é uma foto retroativa, o céu é uma foto prospectiva. Então vamos imaginar uma foto do céu, na eternidade. Quem estará lá e quem não estará lá? É a mesma coisa do estábulo há 2000 anos atrás. Porque há 2000 anos atrás, naquele estábulo, só estavam lá quem buscou Jesus. Só estavam lá corações sábios que buscavam Jesus. Estavam lá, saíram na foto. A mesma coisa na eternidade, quem sairá na foto? As pessoas que buscam a Jesus. Portanto, meus irmãos, tem uma outra pergunta sobre os magos agora. Como eles conseguiram encontrar Jesus? Como é que pode uma coisa dessa? Bom, a resposta mais simples talvez seria, foi a estrela. É uma coisa maravilhosa poder ver uma estrela e se sentir tocado a ponto de descobrir que Deus nasceu, que Jesus veio ao mundo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que o céu desceu até a terra e ficou aqui. É uma coisa maravilhosa isso. A estrela despertou, animou, mas olha bem, a estrela não foi suficiente. A revelação da estrela levou eles até um ponto, mas não levou eles até certinho a presença de Jesus. Então, isso lembra sobre a criação, porque a estrela é uma criação de Deus. E o Salmo 19 diz que a criação de Deus, ela lembra, né? O quê? Que existe Deus, tá? As tuas obras, meus irmãos, meu Deus, né? Lembra exatamente isso. Ó Senhor, quão maravilhosas são as suas obras sobre a terra. A pessoa olha para a lua, olha para as estrelas, olha para o céu, e ele pode dizer, existe um Deus, tem que ter um arquiteto, tem que ter um projetista para tudo isto. É o que dizia o Enéas, né? Ele fala, eu acredito em Deus, porque eu acredito que tem que ter um projetista. Bom, tá, ele falava isso, ele não estava errado, ele só não estava completamente certo. Ele só se esqueceu de dizer que esse Deus é Jesus. Faltava alguma coisa na declaração dele. Mas ele não estava tão errado assim. Então, irmãos, não é suficiente olhar para as estrelas e dizer, certamente há um Deus. Eles vão até Jerusalém e param ali, e eles precisam de mais revelação. E nós precisamos da verdadeira revelação. Como é que eles conseguiram encontrar Jesus? Quando alguém abriu a Bíblia, abriu a palavra de Deus, no versículos 4, né? 4 não, versículo 6, tá? Quando estava escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Está escrito lá no profeta. Então veja só, o que nós precisamos para saber sobre Jesus é o que? É a palavra de Deus. A certeza só veio pela leitura da palavra de Deus. Foi lendo a Bíblia que foi descoberto onde exatamente Jesus ia nascer. E eles foram para Belém, e aí eles viram a estrela lá de novo, ou seja, a Bíblia estava correta, porque a Bíblia está sempre correta, porque a Bíblia é a verdade. Então, irmãos, a Bíblia fala tudo que nós precisamos saber para encontrar Jesus. Você quer ter um encontro com Cristo? A Bíblia fala tudo para você poder encontrar Jesus. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Nos coloca contra a parede, somos pecadores. A Bíblia diz que esse pecado nos separa de Deus. Veja só, não somos apenas pecadores, estamos separados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que precisamos de um Salvador. Como é que eu vou me aproximar de Deus com o meu pecado, se Deus abomina o pecado? Bem, mas a Bíblia também diz que apesar de eu estar separado de Deus por causa do meu pecado, a Bíblia diz assim,
Deus te ama. Deus, Ele quer te salvar. Deus te ama tanto que Ele mandou Jesus morrer na cruz para te salvar. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus enviou Jesus para nossa salvação e diz mais uma coisa, e é a coisa mais importante. Lembra que o carcereiro perguntou para Paulo: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu não quero morrer e ir para o inferno, eu quero ser salvo. E aí a resposta de Paulo foi o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, irmãos, foi lendo a palavra de Deus que eles encontraram Jesus, e quando eles encontraram Jesus, olha a alegria, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entraram na casa e acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. O encontro com Jesus nos dá grande alegria. Reflita sobre o versículo 10, porque diz o seguinte: eles viram a estrela? Viram, a estrela estava lá onde Jesus estava. É dito que eles se... Aqui, irmãos, tem uma tradução que ela é mais firme. Ela diz assim: regozijaram-se. Alguém tem essa tradução aqui? Regozijaram-se. Olha só, muitas pessoas aqui têm essa tradução, regozijaram-se. Eu quero explicar para você o que significa regozijar. A palavra re é um sufixo que significa dobrado, duas vezes. Por isso é que quando diz regozijaram-se, está dizendo uma alegria dobrada. Então, quando eles viram, meus irmãos, eles encontraram Jesus, eles ficaram com uma alegria dobrada, correto? Não está correto. Vamos ler de novo o versículo 10, não está escrito isso, está escrito assim: regozijaram-se muito, com grande alegria. Então, havia uma alegria dobrada, mas havia muita alegria dobrada, e aí eles colocam de novo aqui, né? Com grande júbilo, ou seja, novamente aparece a palavra alegria. Quando você pensa na palavra grande, e quando você pensa na palavra muito, você tem que entender que Deus está dizendo aqui, que eles ficaram 4 vezes felizes, eles estão muito felizes. Por quê? Porque eles encontraram Jesus. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Está dizendo que quem encontra Jesus tem uma alegria infinita, incomparável. Você que já encontrou Jesus, você pode dizer isso. Você pode dizer: ah, como eu sou feliz. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. Na verdade é Jesus que nos encontra, mas nós falamos de uma outra forma: encontrei Jesus, por isso eu estou feliz. Eles podiam dizer a mesma coisa. Todos os magos ali podiam dizer: nós estamos felizes porque nós encontramos Jesus. E aí, meus irmãos, só quem teve um encontro assim pode conhecer o tamanho dessa alegria. Muita alegria. Compare a alegria dos magos com Herodes. Um está perturbado, os outros estão muito felizes. Compare a alegria dos magos com Herodes, com o sacerdote, com o escriba, com aquele povo lá de Jerusalém, e você vai ver o quê? De um lado está todo mundo triste, e esses gatos pingados que vieram lá do Oriente, eles estão todos felizes. Porque Jesus, Ele enche o nosso coração de alegria, por um motivo muito simples: Jesus, Ele é a nossa alegria. Quando Jesus é a nossa alegria, ninguém pode tirar essa alegria. Jesus é a nossa alegria. E quando eles encontram,
não apenas se enchem de alegria, eles o adoram. Os magos o encontram e o adoram. No final do versículo 11, diz que abrindo os seus tesouros, versículo 11, vamos ler o versículo todo. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Repare que eles se ajoelham diante do menino, não foi diante de Maria e nem diante de José. Isso é muito importante. Pense um pouco sobre isso. Eles viram o menino e se dobraram diante do menino. Eles reconheceram o menino. E se você quer saber o que quer dizer a palavra adorar, o que quer dizer a palavra adorar? Adorar é dar o devido valor. É reconhecer o valor. Atribuíram a Cristo o devido valor. Reconheceram Ele, não somente como Senhor, Salvador, mas como Deus. Porque senão eles estariam cometendo um pecado aqui. Porque a Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Mas eles não estão cometendo nenhum pecado e nenhuma idolatria, porque eles estão somente a Deus adorando e dando um culto. Eles estão ali prostrados, adorando o Senhor Jesus. Agora eu lembro vocês, quantas pessoas neste mundo encontraram Jesus pessoalmente e não o adoraram, não deram a Ele o devido valor, não o reconheceram como Cristo, muito menos como Deus. Herodes é um deles. Os habitantes de Jerusalém, nós podemos colocar nessa conta também, mas nós temos os cafarnaenses, os betsaidianos, sabe? Nós temos esses moradores destas cidades, nós temos os nazarenos. Os nazarenos pegaram Jesus para precipitar Jesus numa montanha a grau negativo. Se eles soltam Jesus lá embaixo, não sobrava nada de Jesus, mas Deus não permitiu. Os cafarnaenses e os betsaidianos, a palavra de Deus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim. Veja só, porque eles não creram em Cristo quando Cristo andou a pé descalço naquelas ruas. Eles viram o Messias e não lhe deram o devido valor. Eu digo para você, se você não reconhece Jesus ouvindo a palavra, se você não reconhece Jesus com a revelação que vem das Escrituras, se você não reconhece Jesus quando você ouve a mensagem, você também não teria reconhecido, trombando com Ele pelas esquinas de Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida, Corazim ou qualquer outra cidade. Mas se você já reconheceu, amém por isso. Por fim, eu quero dizer que eles se encheram de alegria, o adoraram e entregaram aos pés de Jesus tudo o que eles tinham. Final do versículo 11. O adoraram e abrindo seus tesouros. O que é tesouro? Abriu o tesouro. Tesouro é um cofre. Talvez as mulheres tenham lá na casa delas um porta-joias. Então, se você tem muita joia, o teu porta-joia é grande. Se você tem pouca joia, então o seu porta-joia é pequenininho. Se você não tem joia nenhuma, mesmo assim você pode ter um porta-joia sonhando com a joia, tá? Meu vizinho da frente disse: você quer um cofre? Eu digo: não. Vou fazer o que com um cofre? Não tenho nada para colocar no cofre. Por isso que o banco tem cofre. Por quê? Porque guarda o que tem de mais precioso naquele banco, que é o dinheiro. E aí eles vão lá, o dinheiro está lá dentro. Por isso que o ladrão diz: abre o cofre. E aí o gerente, sendo assaltado, tem que abrir o cofre. E dentro do cofre tem aí o que tem de mais precioso. Eles abriram seus tesouros. Eles abriram os cofres. E aí o que tinha dentro do cofre? Ouro, incenso e mirra. Resumindo, tudo que eles tinham. Eles trouxeram tudo que tinham para Jesus e colocaram diante de Jesus.
Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor é o nosso tesouro. O nosso tesouro não é o ouro, o incenso e a mirra, o Senhor é o nosso tesouro. Por isso nós estamos depositando tudo aos seus pés. Como é bom amar Jesus, porque nós depositamos aos pés do Senhor Jesus tudo que nós somos e tudo que nós temos. É por isso que eu gosto tanto dos magos, dessa devoção, dessa adoração. Eles vêm, eles adoram, eles se prostram e eles entregam tudo o que eles têm. O tesouro deles, a coisa mais preciosa deles. O que eu tenho de mais precioso? É você que pode responder isso. Mas eu posso responder uma coisa para você. Não existe uma coisa mais preciosa que a própria vida. Não existe. A coisa mais preciosa que existe neste mundo é a sua vida. E a sua vida hoje pode ser dada para Jesus. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Esse é o grande tesouro. Vá lá, coloque aos pés de Cristo. Creia em Cristo. Creia que Ele veio a este mundo. Creia que Ele viveu neste mundo sem pecado para pagar o seu pecado. Creia que Ele sofreu naquela cruz para te substituir. Você deveria estar na cruz, não Ele, mas Ele tomou a sua cruz. Creia que com aquela morte, aquele sangue derramado, Ele comprou a sua passagem para o céu. Creia nisso. Creia que só Jesus Cristo salva. Amém?